Fim de papo, Operário 2, Coritiba 1, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Coxa é o 12º colocado com 34 pontos. 8 pontos abaixo do G4 e 8 pontos acima da zona de rebaixamento. Como diria Galvão Bueno, bem amigos, acabou. Penso que hoje essa derrota do Coxa lá em Ponta Grossa decretou de todas as possibilidades do Coxa sonhar, almejar o acesso para a Série A. Aqui no canal Resenha de Boteco eu já vinha falando que era difícil acreditar que o Coxa ia brigar pelo acesso, mesmo quando ele teve aquela sequência de 3 vitórias consecutivas, agora já são 3 jogos sem vencer. E é por isso que eu falava que o Coxa não era confiável, eu tinha que esperar mais um pouco para ver se o Coxa ia realmente brigar pelo acesso, estava começando a se aproximar do G4 com aquela sequência positiva, mas acho que deu a lógica. O Coxa não tem time, não tem elenco, não tem técnico, não tem diretoria, não tem uma SAF decente, não tem contexto, não tem nada que faça acreditar que o Coxa ia brigar pelo acesso. Só a camisa, e eu sou daquela opinião que a camisa não ganha nada, não vence jogo, não pesa. O que ganha é time dentro de campo organizado, com boas peças e com um bom técnico. E isso é o que o Coxa não tem. E ainda mais começa lá em cima esse problema que é na diretoria, na SAF, mas em campo a gente tem que também falar que esse time do Coxa não tem como brigar para subir. O jogo lá em Ponta Grossa teve muita chuva, gramado com poças, o que dificultou, óbvio, a prática do futebol. E o Coxa ali, antes dos 15 minutos, já abriu o placar na bola parada. O Josué foi titular pela primeira vez, tem bastantes assistências lá no futebol europeu, de onde ele veio. Bateu um escanteio lá no segundo pau, o goleiro do Operário saiu mal, ficou naquela dúvida ali na pequena área, vacilou e o Zé Gabriel de cabeça abriu o placar, fez 1-0 para o Coxa. A partir daí, o Coxa ficou naquele modo de administrar a partida, o gramado também não estava ajudando muito, o próprio Operário também não estava fazendo o Coxa sofrer, não criava grandes oportunidades, ficava rodando a bola de um lado para o outro, mas por causa do gramado não vingava. Era um time muito concentrado no setor de meio do campo, jogando por dentro, faltava os extremos participarem mais, tentar buscar mais o corredor, os próprios jogadores do Operário tentarem oferecer mais opções para esses jogadores de lado de campo, fazer uma ultrapassagem, ou pelo menos enganar, né? Faz essa ultrapassagem, gerando uma dúvida no adversário, mas nem isso fizeram, e o jogo foi se carregando até o intervalo. No segundo tempo, nossa, daí o jogo ficou muito feio. Naquele começo, a chuva continuou, ficaram mais poças dentro do gramado lá do Germano Krieger, parecia que não ia acontecer nada, era um nada com nada dentro de campo. E assim, o Coxa estava administrando, estava do seu jeito, e o Operário não estava criando. O que poderia surgir um gol? Bola parada, como foi o gol do Coritiba, ou um vacilo de algum dos times. E foi o que aconteceu contra o Coritiba. Primeiro, uma besteira de uma falta na frente da área, totalmente desnecessária. Na cobrança da falta, o primeiro jogador do Operário ameaçou, a barreira abriu e o Natan Fogaça, aquele mesmo ex-Coxa, aproveitou essa abertura na barreira, acho que foi o Benevenuto e o Matheus Bianchi, entre os dois, que abriu essa barreira. Ele foi lá, só jogou reto no cantinho, sem chance para o Morisco, empatou em 1-1. Logo após o empate, deu uma confusão dentro de campo com a torcida do Coritiba. Os torcedores do Coritiba começaram a jogar copo nos jogadores do Operário que estavam ali atrás das placas, né, de publicidade, já aquecendo. De acordo com a transmissão do Sport TV, do Premier, o jogador Sábio, que também passou pelo Coritiba, ficou provocando os torcedores do Coxa, e aí ficou naquela confusão. Os torcedores do Coxa até tentaram invadir o gramado, quebraram um portão que fazia uma divisa ali quase para o corredor para entrar no gramado, mas os seguranças, depois chegou a polícia também, os seguranças e a polícia evitaram essa invasão. Ficou ali uns 10, 11 minutos parado, o jogo suspenso, né, entre aspas, e na volta do intervalo, na volta dessa paralisação, que podia ficar pior para o Curitiba, ficou. O Coxa até teve uma chance, uma jogada, uma bola longa do Morisco lá para o Rodrigo Gelado, matou muito bem, tocou para o meio, o Lucas Ronier fez o corta-luz e o Matheus Bianchi chegou batendo em cima do goleiro. Pouquinho antes também no contra-ataque,
Um pouquinho depois, desculpa, no contra-ataque, o Operário também teve uma chance muito clara com o Daniel Lima. O Fogaça, que tinha feito o gol de empate, recebeu nas costas da zaga, cruzou e o Daniel Lima matou a bola dentro da área. Podia ter chapado já de primeira, meio que se embananou. Aí chegou o Morisco na bafa e evitou essa virada. Só que a virada aconteceu na reta final do jogo, mas praticamente ali nos acréscimos do segundo tempo. Num outro contra-ataque que o Operário teve, a bola sobrou a bola foi enfiada, na verdade, para o Daniel Lima. Ele arrancou da intermediária, entrou na área. Parecia até que ele ia ser travado na hora do chute. Se fosse com a direita, ele de fato ia ser travado, mas daí ele bateu de esquerda alto no ângulo, sem chance nenhuma também de volta para o Morisco. E o Operário venceu por 2-1. Já são 13 anos que o Coxa não vence o Fantasma lá em Ponta Grossa. 13 anos, a última vez foi com o gol do Marcos Aurélio, lembra dele, Baixola, em 2011. No fim da partida, o Benevenuto deu até entrevista ali na beira do gramado, pediu desculpas para o torcedor que foi até lá, os torcedores, enfim, todo o Brasil, pela atuação no Curitiba, por sofrer essa virada. Falou que a barreira não pode abrir, que não pode dar esses vacilos. Até falou que vai lá ainda brigar pelo acesso, mas é o discurso que vai ter que falar mesmo quando tivesse chance matemática. De fato, chance matemática ainda tem, são 12 rodadas até o fim do campeonato. Coxa tem pontos para somar e chegar ao acesso, mas não vai chegar ao acesso, não vai nem brigar pelo acesso. Se vence hoje, ficaria 5 pontos do G4. Ainda manteria aquele meu discurso de ter cautela. E agora com 8 pontos, né, se manteve os 8 pontos da outra rodada para essa, não aumentou, mas continua em 8 pontos. E pelo que o Coxa não joga, até numa rodada passada tinha jogado melhor, né, empatou contra o Novo Horizontino em casa, que é o líder da competição, jogando bem a grande parte da partida, mas o Coxa total sem confiança, nem um pouco confiável, e é por isso que está onde está. E para mim agora já é hora de pensar em 2025. Mas o grande problema é que quem tem que pensar em 2025 é a SAF, e a SAF já se mostrou que não sabe fazer futebol nesse Curitiba. E aí a torcida vai ter que ficar em cima, vai ter que cobrar, vai ser o Jorginho técnico para 2025, dependente do que acontecer agora na Série B. Quem que vai ficar? Quem que vai sair? Diretor de futebol, é esse que vai ficar? É o William Thomas? É ele que tem que sair? É ele que tem que planejar 2025? São várias perguntas que a diretoria do Coxa tem que se fazer agora. Porque quanto antes pensar em 2025, melhor. Porque esse ano, meus amigos, já era.